Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos, que a bênção do Senhor permaneça sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Este canal tem por objetivo trazer comentários acerca dos livros da Bíblia. Se você é um pregador da palavra ou se professor da escola bíblica dominical ou mesmo um amante das Sagradas Escrituras, o nosso canal disponibiliza comentários de todos os livros da Bíblia, de Gênesis até o de hoje. O nosso assunto de hoje, Ezequiel, o atalaia de Deus. Meus irmãos, o livro de Ezequiel é o 26º livro da Bíblia, está inserido entre os profetas maiores e o livro do Ezequiel é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, se foi o profeta Jeremias quem profetizou as mensagens mais tenebrosas do Antigo Testamento, então foi o profeta Ezequiel quem viveu o momento mais tenebroso, porque Ezequiel viveu na pele o cumprimento das profecias de Jeremias. O nosso irmão Ezequiel era um dentre os exilados na Babilônia. Pessoalmente, eu tenho uma grande admiração pelo profeta Ezequiel, porque foi um profeta que experimentou o sobrenatural de Deus. Quase que todas as suas mensagens foram antecedidas por visões de seres sobrenaturais do reino de Deus. Por isso, temos em Ezequiel uma grande admiração. Para conhecermos mais a respeito deste profeta, acompanhe na sua tela. Biografia de Ezequiel. Tinha aproximadamente 25 anos de idade quando foi deportado para a Babilônia e 30 quando chamado para profeta. Seu nome, Ezequiel, que no hebraico significa Deus forte. O seu pai era o sacerdote Buzi, logo Ezequiel seria um futuro sacerdote, e o seu estado civil era de viúvo. Meus irmãos, tal como Jeremias, o comportamento e os acontecimentos na vida de Ezequiel servia como sinal de Deus para o povo de Israel. E a sua viuvez também foi um sinal. Ainda quando a sua esposa estava viva, Deus falou ao profeta que a sua esposa iria falecer e a sua morte seria um prenúncio para a destruição do templo em Jerusalém. A Bíblia é muito singular quando Deus fala para o profeta Ezequiel, dizendo que ele não deveria lamentar, chorar e nem lagrimar pela sua esposa. A Bíblia ordena que ele deveria gemer em silêncio. E até mesmo este sofrimento silencioso de Ezequiel era uma forma de aviso para Israel que ninguém lamentaria quando Jerusalém caísse na mão da Babilônia. Meus irmãos, vamos falar agora sobre o chamado do profeta Ezequiel, mas primeiramente vamos entender um pouco sobre o contexto em que ele estava vivendo. Acompanhe na sua tela. Meus irmãos, nós temos aí esse slide com essas figuras, onde nós temos Jeremias em Jerusalém e nós temos Ezequiel na Babilônia. E aí no meio nós temos uma representação das 3 invasões que a Babilônia fez no território de Judá. Os 4 pontos aí embaixo explicam a figura acima. Primeiro, Jeremias cumpre a sua chamada em Jerusalém. Testemunha e registra no seu livro as 3 invasões da Babilônia no território de Judá. Na primeira invasão, Daniel foi deportado para a Babilônia. Segundo ponto, Ezequiel, com 25 anos, foi levado para a Babilônia na segunda invasão. 5 anos depois, antes da terceira invasão, foi chamado como profeta. Nessa época ele tinha 30 anos. Terceiro ponto, Ezequiel cumpre o seu ministério na Babilônia e suas profecias são direcionadas a outras nações
e à cidade de Jerusalém, assim como a todos os israelitas. Nós colocamos entre parênteses aí o templo, porque o templo ainda não estava destruído. Então, quando Ezequiel começou a profetizar, o templo ainda estava de pé, assim como a cidade de Jerusalém, que foram destruídas apenas na terceira invasão. O quarto ponto diz que Jeremias era um profeta mais velho e Ezequiel era um profeta mais novo, e são profetas contemporâneos, porém em territórios diferentes. Em Jerusalém estava Jeremias e na Babilônia estava o profeta Ezequiel. Este era o contexto em que vivia ambos os profetas. Meus irmãos, o futuro do profeta Ezequiel já estava traçado. Ele seria sacerdote, seguindo o ofício do seu pai. Porém, Deus tinha outros planos para o jovem Ezequiel. Estando na Babilônia, às margens do rio Quebar, a Bíblia Sagrada diz que Deus aparece ao jovem Ezequiel em uma grande e extraordinária visão, onde havia personagens como querubins e algumas rodas e nuvens pegando fogo e muitos relâmpagos e trovões. Aparece Deus assentado no seu trono e fala com Ezequiel. E quando Ezequiel ouve a voz de Deus, ele cai. O que Ezequiel ouve é o seu chamado profético. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E disse-me, filho do homem, eu te envio, primeiro, aos filhos de Israel, segundo, às nações rebeldes. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Meus irmãos, esta passagem bíblica é a que resume a chamada profética de Ezequiel. O nosso irmão Ezequiel, ele era conhecido como Atalaia, que também é o tema do nosso comentário. Atalaia é aquele que vigia do alto, com o objetivo de alertar um iminente perigo. No caso de negligência em sua atribuição, o atalaia seria responsabilizado. O texto de Ezequiel, capítulo 3, versos 18 e 19, exemplifica a responsabilidade do atalaia, assim como a responsabilidade da igreja. Olha só o que diz o texto, Ezequiel capítulo 3 e verso 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O verso 19. Mas se avisardes o ímpio e ele não se converter, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Meus irmãos, este era o papel do atalaia, era manifestar a palavra de Deus e noticiar aquilo que Deus iria fazer. Se deixasse de falar, se deixasse de transmitir a mensagem de Deus, o atalaia seria cobrado pela negligência do seu chamado. Porém, se cumprisse a vontade de Deus, transmitindo ou noticiando a mensagem, sobre ele não teria responsabilidade alguma, porque cumpriu com o seu chamado. Agora temos aí, meus irmãos, o tempo dos fatos. O livro do profeta Ezequiel foi escrito entre 590 a 570 a.C. E temos aí à nossa frente os livros do Pentateuco e os livros históricos, na sequência como se apresentam na nossa Bíblia, de Gênesis ao livro de Esté. O período profético de Ezequiel foi durante o exílio, que ocorreu exatamente entre os livros de Reis e o livro de Esdras. Irmão Johnny, então o exílio ocorreu no livro de Crônicas? Não. O livro de Crônicas não é uma sequência histórica do povo de Israel, mas uma repetição de diversas histórias do livro de Reis.
porém com outros detalhes que não constam no livro dos reis. Isso significa que a sequência da história de Israel vai do livro de Reis e salta para o livro de Esdras. E entre os dois tem o exílio da Babilônia, que durou 70 anos, onde Ezequiel e Daniel desenvolveram seu chamado profético. Aí embaixo, meus irmãos, nós temos a característica do livro de Ezequiel. Eu trouxe aí para os irmãos as 4 divisões do livro de Ezequiel. A primeira parte fala sobre a sua chamada, a segunda parte fala sobre o juízo inevitável contra Judá, a terceira parte fala do juízo contra as nações estrangeiras e a quarta parte fala sobre consolo e esperança que teriam no futuro. E do lado nós temos algumas características peculiares do livro. É o terceiro maior livro profético, é conhecido como um profeta didático, uma vez que quase todas as mensagens de Ezequiel, ele tinha uma forma de apresentar de forma didática a sua mensagem para o povo israelita. E também é um livro escrito na primeira pessoa. Ele usava muito a palavra eu fui, eu falei, eu estava lá. Um grande número de visões fazem parte do livro de Ezequiel, talvez um dos profetas que mais teve visões. E é organizado, é um livro muito bem organizado e muito bem datado. Certamente que o livro de Ezequiel é o livro mais cuidadoso com relação às datas dos seus acontecimentos. Meus irmãos, iniciamos agora o capítulo de número 2, que traz o título Juízo contra os filhos de Israel. Meus irmãos, o profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel profetizaram juízo contra os filhos de Israel. E as suas mensagens eram muito similares. E isso se justifica porque a origem da mensagem é uma: o Espírito de Deus. A mensagem dos três profetas dizia que o juízo de Deus era iminente e inevitável. O profeta Jeremias, falou que mesmo que Samuel e Moisés intercedessem pelo povo, Deus não voltaria atrás. Ezequiel acrescenta esta lista, dizendo que mesmo que Noé, Daniel e Jó intercedessem pelo povo, Deus salvaria os 3, mas não voltaria atrás no juízo determinado para o povo de Israel. Ezequiel, escrevendo no capítulo 7, ele disse: o fim vem, o fim vem. Vamos falar agora sobre os motivos da destruição de Jerusalém. No capítulo 16 de Ezequiel, Deus aparece para o profeta e diz: Filho do homem, diz a Jerusalém quais são as suas abominações. Aí Ezequiel conta uma história. Ele diz o seguinte: uma criança nasceu, não cortaram o seu umbigo, pegaram aquela criança suja de sangue e sem nenhum lençol para cobri-la, desprezaram ela no campo, jogaram ela ao ar livre. Deus ia passando, viu aquela criança toda suja de sangue e passou a cuidar dela. Aquela criança era Jerusalém. A Bíblia diz que aquela criança se torna uma jovem. O seu corpo cresceu, os seus seios cresceram, o seu cabelo cresceu, porém não tinha roupa adequada para vestir-se. Então Deus veste aquela jovem, coloca uma sandália nos seus pés, coloca um colar no seu pescoço, pulseiras de ouro no seu braço, anel de ouro no seu dedo e sobre a sua cabeça coloca uma coroa de glória. Era Jerusalém com todas as virtudes de Deus. O profeta diz que aquela jovem, a Jerusalém, se torna uma exclusividade de Deus. Era um povo exclusivo do Senhor. Porém, a Bíblia Sagrada diz que quando a jovem Jerusalém percebe que ela era bonita e formosa, ela começa a flertar
com outros homens que não era o Senhor nosso Deus. Olha o que diz a Bíblia. Ezequiel capítulo 16 e o verso de número 14 e 15 diz assim: E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e te prostituiu com todos aqueles que passavam. Este comportamento da jovem Jerusalém, envolvendo prostituição e adultério, a Bíblia chama de idolatria. A jovem Jerusalém também desprezava a lei de Moisés, assim como todos os mandamentos de Deus. A Bíblia chama isso de apostasia. Pegaram também deuses estranhos da Babilônia e inseriram dentro do templo. Isso é chamado de profanação. A Bíblia Sagrada diz que Deus arrebata Ezequiel da Babilônia e leva até Jerusalém, e ele tem uma visão do templo em tempo real, e ele vê que algumas mulheres estão adorando uma deusa estranha dentro do templo. 25 homens israelitas, incluindo sacerdotes, estavam de costa para o santuário e de frente para o sol, adorando o sol. Quando Ezequiel entra dentro do templo, ele percebe que nas paredes do templo estavam desenhadas várias figuras de répteis, de animais que eram considerados abomináveis segundo a lei de Moisés. Essas práticas trouxeram severas consequências ao povo de Israel. Primeira consequência: a glória de Deus sai de dentro do templo. A segunda consequência: a glória de Deus abandona a cidade de Jerusalém. Meus irmãos, quem ia para o templo orar, a glória de Deus não estava lá. Quem procurava um sacerdote para ter uma mensagem de Deus, a glória do Senhor não estava lá. Quem ia atrás dos levitas na cidade de refúgio, a glória de Deus não estava lá. Quem ia em Jerusalém, no meio do arraial, a glória de Deus não estava lá, porque a glória de Deus foi embora. Meus irmãos, a maior penalidade que Deus pode dar ao ser humano é a ausência da sua presença. Queridos, o livro de Ezequiel, no capítulo 33, a Bíblia Sagrada diz que um homem sai fugindo de Jerusalém e encontra-se com Ezequiel e lhe dá a terrível, mas esperada notícia: Jerusalém caiu. A cidade estava destruída e totalmente desamparada, assim como previa Isaías, Jeremias e Ezequiel. Iniciamos agora o capítulo de número 3, o juízo contra as nações. Meus irmãos, vamos ver que no Antigo Testamento Deus não tratava apenas com o seu povo Israel, mas Deus também tratava com diversas nações. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, um mapa onde nos mostra o reino de Israel e também o reino de Judá e algumas nações contra quem Deus lançaria juízo. Nós temos aí o reino de Amon, nós temos Moabe, nós temos Edom, nós temos a Filístia, nós temos Tiro e Sidom, que está uma próxima à outra, e também temos o Egito, que está um pouco escondido aqui no nosso mapa. Aí ao lado, meus irmãos, nós temos algumas razões pelo qual Deus traria juízo sobre estas nações. Primeiro, eram aliados dos inimigos de Israel. 2. Alegravam-se com a derrota de Israel. 3. Menosprezavam o povo de Deus. 4. Entraram em guerra contra Israel. 5. Fúria, desprezo e inimizade era um sentimento que eles nutriam contra o povo de Deus. 6.
desejavam toda sorte de mal para o povo de Deus. Olha só essa referência aí de Ezequiel, capítulo 25 e verso 17. Seria o juízo de Deus sobre estas nações. Executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Meus irmãos, perceba que eu coloquei em negrito aí a frase, e saberão que eu sou o Senhor. Esse era um dos motivos do castigo ou do juízo de Deus. Lembremos que Deus nunca castiga ninguém apenas pelo prazer de castigar, mas o objetivo de Deus é que o castigado se recupere e melhore na sua comunhão e relacionamento com Deus. Logo, a vontade do Senhor em trazer juízo sobre as nações era que as nações se corrigissem e reconhecessem que só o Senhor é Deus. Ainda falando sobre o juízo contra as nações, nós temos aí o juízo escatológico em Ezequiel. Meus irmãos, olha a referência de Ezequiel 30 aí. Gemei, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor. Meu irmão, você que não está familiarizado com essa frase, o dia do Senhor, este é um período de tempo que ainda vai acontecer, em que Deus vai trazer juízo sobre todas as nações da terra e também sobre o próprio Satanás e suas hostes de maldade. Este tempo é um tempo que está ali centralizado entre a grande tribulação e o período milenial. Nós temos aí 3 referências de Ezequiel que são juízos escatológicos, ou seja, ainda devem acontecer. Ezequiel capítulo 28 é um juízo contra o rei de Tiro. O texto nos revela a personificação de Satanás, do versículo 12 ao versículo 15. O juízo divino cairia sobre todas as potestades espirituais, sendo estes o poder maligno por trás dos inimigos do povo de Deus. Já em Ezequiel capítulo 30 não trata mais sobre as hostes espirituais, mas agora trata dos gentios. Ezequiel 30 contra o Egito, que seria um tipo representativo dos gentios. Versículo de número 3. A ruína do Egito prenuncia o iminente dia do Senhor, quando Deus submeterá todas as nações ao juízo. Agora, em Ezequiel capítulo 38 e 39, o caldo engrossa mais um pouquinho. Contra Gog, rei da terra de Magog, capítulo 38 e versículo 2. Este reino simboliza uma coalizão de nações ou forças espirituais, ou seja, tanto podem ser nações e pessoas, como podem ser também espíritos malignos, que buscam destruir Israel. Ezequiel descreve uma batalha semelhante ao Armagedon, de Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 21. Meus irmãos, é preciso nós compreendermos que a mensagem profética de juízo se cumpriu sobre as nações que lhe foram prometidas, ou seja, todas as nações que nós citamos receberam juízo de Deus. Porém, nós temos o entendimento bíblico de que estas mensagens de juízo não eram uma exclusividade apenas para aquela nação naquele tempo. Ou seja, o juízo de Deus começou a ser derramado, mas ainda não foi finalizado. Por isso, essas mensagens proféticas de juízo, elas também são escatológicas, quando a ira de Deus, que começou a ser derramada no passado, ainda será derramado no futuro sobre nações que se comportam da mesma forma destes inimigos de Israel. Entramos agora para a última parte do livro do profeta Ezequiel, onde nos traz, a partir do capítulo 33,
uma mensagem de esperança. Acompanhe na sua tela. A primeira mensagem de esperança, meus irmãos, falava acerca de restauração do povo de Israel. Primeiro Deus trouxe o juízo, mas agora Deus traria também consolo. A primeira restauração do povo era uma restauração espiritual. Olha a referência. Derramarei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Vos darei um novo coração, e porei dentro de vós o meu espírito. A segunda restauração de Israel era uma restauração nacional, ou uma restauração de uma nação, Israel enquanto país. Vos farei subir das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Meus irmãos, a visão do vale de ossos secos revela Israel sendo restaurada como nação, nervos e carne, assim também como espiritualmente, quando recebe o Espírito de Deus. Pois somente de uma forma sobrenatural seria possível reviver esses ossos, ou reviver o povo de Israel. Na sequência, meus irmãos, nós temos aí uma outra mensagem de esperança, o retorno da glória do Senhor. Ezequiel tem uma visão, a visão que nós chamamos de o Templo de Ezequiel. Este templo difere do templo de Salomão. Não há menção de altar do incenso, nem do candelabro e nem da arca da aliança. Por isso, existem três interpretações principais acerca do templo da visão de Ezequiel. Primeiro, seria um templo simbólico, figura da presença de Deus ou da presença de Cristo quando descesse sobre a terra. Segundo, seria um templo simbólico, figura do reino milenar. E terceiro, seria um templo literal, a ser edificado para o milênio. Independente das interpretações, meus irmãos, o propósito da visão do templo foi despertar a fé dos israelitas mediante a promessa do retorno da glória de Deus para o meio do seu povo. E Jerusalém seria novamente o lugar do trono de Deus. Eu recomendo a leitura de Ezequiel 43, do 1 ao 7, onde você vai entender muito bem o retorno da glória de Deus sobre o seu povo. E temos aí, meus irmãos, também a terceira e última mensagem de esperança, que seria uma revelação através de uma visão das águas purificadoras. O profeta vê na sua visão um rio de águas vivificadoras que sai do templo. À medida que o rio avança, vai aumentando em profundidade e largura, levando vida e progresso por onde passa. O rio deságua no Mar Morto e lhe dá vida no lugar de morte. Recomendo também a leitura, Ezequiel 37, do 1 ao 12. O propósito do rio é comunicar vida abundante saindo de Deus, não apenas para Israel, mas para todas as nações da terra. Olha que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Este rio é semelhante ao rio que fluía no jardim do Éden. É um rio semelhante ao rio da vida da Nova Jerusalém. E também é um rio semelhante ao rio de águas vivas mencionadas por Jesus. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, como finaliza de forma extraordinária o livro do profeta Ezequiel. Ele começa mostrando que a glória de Deus sai do meio do povo. O povo colhe todas as suas consequências. Mas como toda palavra exortativa, Deus também traz uma palavra de consolo. E no final, Deus traz de volta a sua glória. Deus traz águas purificadoras e renova Israel, tanto de forma física como também de forma espiritual.
Meus irmãos, também estas mensagens, acreditamos que todas estão em um processo de acontecimento. Talvez nenhuma dessas mensagens já tenha se completado de forma total, mas Deus, pouco a pouco, ainda está fazendo cumprir-se as palavras de Ezequiel até o dia de hoje. Aqui finalizamos mais um livro de mais um dos extraordinários profetas de Deus. Que essa aula sirva para a sua edificação e crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho. Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.